pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então hoje uma aula de língua portuguesa, linhas e entrelinhas, compreendendo os textos em língua portuguesa. Para que a gente possa então começar a nossa aula, eu peço para que vocês separem alguns materiais, caderno, algumas folhas para anotações, lápis, caneta, borracha, quem tiver também um dicionário. E também, se você puder, já anota a data da aula de hoje e o componente curricular, que é língua portuguesa. Vou dar um tempinho só para você se organizar e eu já volto. Muito bem, pessoal, tudo organizado já? Vamos então iniciar a nossa aula, que vai ser apenas de compreensão leitora. Então, para que a gente comece então a aula de hoje, eu vou pedir para que vocês observem essas imagens e o título do texto que nós vamos trabalhar. Então, eu tenho aqui duas imagens e o título que é O Futuro é Agora, certo? Observando essas imagens e o título do texto, né? O que você imagina, então, que seja, né? Qual é o assunto que o texto vai tratar? Pensa um pouquinho aí em casa, vamos, né, tentar fazer essas inferências através dessas imagens do título. O futuro é agora. Nós temos aqui duas imagens, né? A primeira ali, onde eu tenho o celular, eu tenho várias pessoas como se estivessem se comunicando virtualmente, certo? Aqui na outra imagem, eu tenho a imagem da cabeça de uma pessoa, aparecendo ali o cérebro, né? Várias ligações ali, como se fossem um computador, certo, pessoal? Então, presta bem atenção, tenta fazer alguma inferência aí. E agora a gente vai então descobrir, né, lendo, fazendo a leitura do texto, qual é o assunto então que esse texto vai trazer para a gente. O futuro é agora. Vamos lá. A tecnologia 5G é complexa e desafiadora. Para o diretor da Inatel, Carlos Nazaré Mota Marins, ela é vista como disruptiva, por apresentar cenários diferentes dos oferecidos pela tecnologia atual. O primeiro intuito da tecnologia foi comunicar com mobilidade. O tempo passou e tivemos várias mudanças, mas sempre voltadas à funcionalidade e ao aumento da comunicação de dados. O 5G é diferente, pois permite ir além, conta. A nova tecnologia permitirá atender a 3 cenários diferentes. Segundo o diretor, o primeiro é o grande aumento da taxa de dados, que poderão ser até 100 vezes maiores do que no sistema 4G. A outra possibilidade refere-se ao baixo tempo de latência da rede, ou seja, a informação demora muito menos para chegar de um ponto a outro. Essa característica permitia implantar ações inovadoras, como a internet tátil, com tempo de atraso tão pequeno que seria possível fazer uma cirurgia à distância, devido à conexão praticamente instantânea. Exemplifica. Por fim, o último cenário diz respeito ao número de usuários. Será possível ter muito mais usuários conectados à rede, e nem sempre humanos. Atualmente, os aparelhos estão conectados a, no máximo, 1 ou 2 equipamentos conectados.
Espera-se que, após a mudança, cada usuário tenha um smartphone e outros 10 aparelhos conectados a seu sistema de comunicação móvel, explica. Porém, apesar das grandes inovações tecnológicas, é preciso lembrar que há ressalvas quanto ao seu uso e que os benefícios são consenso na comunidade acadêmica. Muito bem, pessoal. Então, eu acho que a gente consegue, perceber muito bem a relação das imagens apresentadas lá no início com o assunto que o texto nos traz, E para a gente esmiuçar esse texto, compreender um pouquinho melhor esse texto, a gente vai iniciar então com algumas questões. Questão número 1. Ao afirmar que a tecnologia 5G é complexa e desafiadora, o autor do texto está, letra A, levantando uma hipótese sobre essa nova tecnologia, expondo uma avaliação sobre a tecnologia 5G ou enumerando as vantagens que essa tecnologia oferece. Então, pessoal, vou dar um tempo para vocês, marcarem a resposta correta dessa questão e eu logo volto para a gente conferir. Vamos conferir então, pessoal, qual é a resposta dessa primeira questão. Então, no trecho, a tecnologia 5G é complexa e desafiadora, O autor está levantando uma hipótese, expondo uma avaliação sobre a tecnologia ou então enumerando as vantagens que essa tecnologia tem. A resposta, então, é a letra B, Ele diz, a tecnologia 5G é complexa e desafiadora, Então, ele está avaliando, está falando algo sobre essa tecnologia, certo?
Não é uma hipótese levantada, né? Se fosse uma hipótese, ele colocaria ali, a tecnologia poderia ser complexa e desafiadora. Mas não, ele está afirmando, ele diz que é. E ele também não enumera vantagens, ele não está explicando para a gente, dizendo quais são as vantagens dessa tecnologia, né? Ele está trazendo ali uma afirmação, uma avaliação a respeito da tecnologia 5G. Muito bem, pessoal, vamos seguir para a próxima questão, questão número 2. Releia o trecho. Para o diretor da Inatel, Carlos Nazaré Mota Marins, ela é vista como disruptiva. Ao se verificar o significado dessa palavra, entendemos que a tecnologia 5G é igual às outras, a tecnologia 5G é semelhante às outras, ou a tecnologia 5G é diferente das outras. Então, observem que eu trouxe aqui, né, o verbete, né, com o significado da palavra destacada ali no trecho, que é a palavra disruptiva. Eu quero que você aí em casa leia, né, esse verbete com atenção, verifique, né, quais são os significados que essa palavra traz, para então marcar a resposta correta. Então, pessoal, vamos ler juntos ali o significado dessa palavra, né? O que é disruptivo, né? Aquilo que provoca ou pode causar disrupção, que acaba por interromper o segmento normal de um processo, interruptivo, suspensivo, né? Ou aquilo que tem capacidade de romper ou alterar, né? Algo que se rompe. Então, quando o diretor da Inatel fala, né, que essa tecnologia é vista como disruptiva, ele está dizendo para nós que a tecnologia 5G é diferente das outras tecnologias.
De acordo com os significados ali, ó, nós temos ali a capacidade de romper, de alterar, certo? Tudo aquilo que se altera, que muda, né, passa a ser então diferente, certo, pessoal? Por isso, então, que a resposta correta é a letra C. Então, devido ao fato dessa tecnologia ser disruptiva, ela torna-se, então, diferente das outras tecnologias. Vamos seguir para a próxima questão, que é a questão 3. Segundo o fragmento ao lado, por que a tecnologia 5G supera as outras tecnologias? Então, vou pedir para que você leia com calma em casa esse trecho do texto, tá? Para responder, então, essa questão para mim. Vamos ver então, pessoal, a resposta, né, dessa questão. Então, segundo esse fragmento, né, do texto, por que a tecnologia 5G supera, né, as outras tecnologias? Porque ela traz mudanças que vão além da funcionalidade e do aumento de dados. Vamos observar ali no finalzinho desse fragmento que diz assim, ó: o tempo passou e tivemos várias mudanças, mas sempre voltadas à funcionalidade e ao aumento da comunicação de dados. Então, quer dizer, conforme o tempo foi passando, né, foram surgindo outras tecnologias, né, várias mudanças, mas essas mudanças elas eram apenas em relação à funcionalidade e ao aumento da comunicação de dados, certo? Porém, a tecnologia 5G, né, ela foi além disso, certo, pessoal? Por isso, então, que ela supera todas as outras tecnologias. Seguindo para a próxima questão. O 5G é diferente, pois permite ir além. Esse trecho destacado, né, quando ele diz ali, pois permite ir além, ele explica o trecho anterior,
né, desse trecho, ele contradiz o anterior ou ele soma-se ao anterior. Então, presta bem atenção aí nessa frase, né? Nós temos ali duas partes dela, né? O 5G é diferente. Nós temos aí uma afirmação. Agora, esse trecho que vem a seguir, quando diz, pois permite ir além, né? Qual é a função dele aí nesse momento? Explicar o anterior, contradizer ou então somar-se a ele. Muito bem, pessoal, vamos ver então a resposta desta questão, né? Então, o trecho, pois permite ir além, ele explica o termo, né? A parte anterior que diz o 5G é diferente. Nós temos ali a conjunção pois, certo? Que ela poderia muito bem ser substituída por porque. Então, porque, pois, são conjunções explicativas, né? Então, por que o 5G é diferente, né? Porque permite ir além da funcionalidade, né, do aumento de dados, que eram coisas que as outras tecnologias traziam, certo, pessoal? Muito bem, vamos seguir para a próxima questão número 5. Explique a afirmação. A nova tecnologia permitirá atender a 3 cenários diferentes. Certo? Então, eu quero que você releia com calma essa afirmação aí e tente explicar para mim o que você entendeu quando no texto, né, apareceu essa afirmação. Por que essa nova tecnologia vai permitir atender a 3 cenários diferentes?
Vamos ver então a resposta que eu trouxe para vocês, pessoal. Comparem aí com o que vocês fizeram em casa para verificar se está correto ou não. Então, quando no texto diz que a nova tecnologia permitirá atender a 3 cenários diferentes, eu posso entender que essa tecnologia 5G, que é a nova tecnologia da qual o texto, fala pra gente, ela apresenta diferenciais, 3 diferenciais, 3 vantagens que as outras tecnologias não possuem. Por isso, então, que ela vai poder, então, atender, a 3 cenários diferentes, devido a esses diferenciais que ela tem em relação às outras tecnologias. Seguindo para a próxima questão. Quais são os diferenciais dessa nova tecnologia segundo o texto? Então, aqui eu tenho 3 opções de resposta. Você vai ter que lembrar um pouquinho da leitura que nós fizemos, certo?
ler juntos, então, pessoal, as opções que nós temos aqui de resposta a respeito, então, dos diferenciais que essa tecnologia 5G traz. Letra A. Aumento da taxa de dados, conexão instantânea e aumento dos usuários conectados. Letra B. Aumento da taxa de dados, baixo tempo de latência da rede e maior número de usuários conectados. Letra C. Aumento no armazenamento de dados, no tempo de latência e no número de usuários conectados. Então, a resposta correta seria aqui: aumento da taxa de dados, baixo tempo de latência da rede e maior número de usuários conectados, certo, pessoal? Lá no texto traz para a gente essas informações, certo? Que essa tecnologia tem essas 3 vantagens, esses 3 diferenciais em relação às outras tecnologias. Vamos então seguir para a próxima questão. Eu tenho aqui mais um trecho do texto que diz: essa característica permite implantar ações inovadoras, como a internet tátil. O termo como introduz um exemplo de ação inovadora, uma conclusão sobre ação inovadora ou uma comparação entre ações inovadoras. Então, nesse momento, você vai ter que analisar, né, perceber aí qual é a função desta palavrinha, né, do como dentro desse trecho. Muito bem, pessoal. Vamos ver então qual é a função, né? O que essa palavrinha como está introduzindo aí nesse momento quando ela entra dentro desta oração, desta frase. Essa característica permite implantar ações inovadoras, né? Como a internet tátil. Então, aqui nesse momento, o como está introduzindo, né, um exemplo, né, da ação inovadora.
Então, quando ele fala que uma daquelas características que a gente viu no exercício anterior, né, vai permitir uma implantação de novas, né, ações, ele dá um exemplo. Qual ação que então poderá ser implantada, né? A internet tátil. Então, ele traz um exemplo de uma das ações inovadoras, né, que poderá ser implantada de acordo com uma das características que a nova tecnologia 5G traz, certo, pessoal? Seguindo para a questão número 8, qual é a relação entre o título do texto, o futuro é agora, com o seu conteúdo? Então, nós temos que pensar aqui, né, em todas as informações que o texto traz, né, nessas informações todas que a gente vem trabalhando, e fazer uma relação entre o título do texto, certo? Então, por favor, façam a sua resposta. Na sequência, a gente volta então para vocês fazerem a correção. Vamos ver então, pessoal, a resposta que eu trouxe para vocês, né, em relação a essa questão, que fala sobre o título e o conteúdo, né, relacionando essas duas coisas. Então, ao pensarmos no futuro, né, como diz lá no título, o futuro é agora, é inevitável falarmos em avanços tecnológicos. E a tecnologia 5G, que na verdade é o assunto principal do nosso texto, né? Já presente em nossa realidade atual, faz parte desses avanços. Então, quando no título eu falo o futuro é agora, sempre quando a gente fala em futuro, né? Não tem como não pensar nos avanços tecnológicos, certo? E o título também traz a palavra agora, certo, pessoal? E essa tecnologia da qual o texto fala, que é a tecnologia 5G, já faz parte da nossa realidade atual, certo? Ela já existe. Pensa quando a gente fala em futuro. Deu para compreender um pouquinho? Eu espero que sim. Vamos lá, então, para a próxima questão, a questão número 9. Após a leitura do texto, podemos concluir que... Letra A.
O texto é informativo, pois traz diversas informações sobre um determinado assunto. Letra B. O texto é narrativo, pois apresenta uma história com personagens, tempo e espaço. Letra C. O texto é argumentativo, pois apresenta um ponto de vista defendido com diferentes argumentos. Esta questão está muito fácil, pessoal. Marquem a resposta correta aí e a gente já volta para conferir. Vamos lá então conferir a resposta em relação ao tipo de texto que nós lemos, né? Então nós temos aqui um texto informativo, pessoal, certo? É um texto que traz diversas informações para nós sobre um determinado assunto. No caso, o assunto, né, é a tecnologia 5G, ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje, né? Fiquem bem e até a próxima aula.